É impressionante nós vermos na Bíblia Sagrada, irmãos, o desejo de Deus de estar conosco. O desejo de Deus de estar com seus filhos. Vimos na primeira pergunta que Deus fez aos seres humanos, onde é que você está? O que era isso? Isso era buscar, era Deus buscar o ser humano. Era o objetivo missionário de restaurar uma relação que havia sido perdida por causa do pecado. Vimos também que ele quer estar com os seres humanos e ele manifestou isso quando disse a Moisés: façam uma habitação, um santuário, para que eu possa morar com vocês. Entretanto, irmãos, a maior demonstração missionária de Deus foi ele ter vindo participar conosco, tornar-se um ser humano. A maior demonstração missionária na busca pelo homem. O Senhor se tornou homem para salvar os seres humanos. Veja lá o texto da lição. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito. Tudo o que ele fez estava de acordo com a sua estratégia missionária. O povo hebreu, irmãos, foi instituído por conta de um desejo missionário do Senhor Deus, de se apresentar diante da humanidade, de se apresentar através do povo hebreu. Continuando o texto da lição. Contudo, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Aquilo que era uma promessa no Éden, que havia sido feita lá em Gênesis 3:15, agora se tornou uma realidade com a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos lá o texto de Filipenses, e que eu tenho dito já, os irmãos já devem ter ouvido eu falar isso algumas vezes. Eu considero um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses 2, 5-8. O Senhor Deus não se apegou ao fato de ser Deus. Ele esvaziou-se, ele se tornou servo, ele se tornou homem. Veja, para estar conosco, ele se tornou homem. E daí sujeitou-se à morte e à morte de cruz. Outra versão desse verso diz assim: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou-se esvaziar para vir aqui morar conosco, participar da humanidade. Veja o texto do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 1, 18-23. Lá diz assim: você deverá chamá-lo Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados, dos seus pecados. Jesus é o texto grego, é o nome grego de Josué. E Josué significa o Senhor salva. Portanto, o Senhor Jesus é aquele que salva. Ainda o verso, dentro do verso de Mateus 18-23, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, se reportando à profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, uma profecia messiânica. Emanuel, Deus conosco. Jesus, o que tira o pecado, salvará o povo dos pecados. É essa a intenção missionária de Deus. Deus conosco. Emanuel, Deus tinha habitado entre o seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, o unigênito do Pai, o único da sua espécie, homem e Deus. Ele veio para que nós pudéssemos ser salvos. Deus o deu para cada um de nós para possibilitar a nossa salvação. Veja, irmãos, falando sobre o Senhor Jesus, e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Nós não vamos lê-lo todo, somente vou citar algumas notas importantes. Mas João, capítulo 1, dos versos 1-18, fala sobre a divindade de Cristo e sobre a presença de Cristo. Leia com cuidado, leia com carinho. João 1, dos versos 1-18. A presença física do Deus missionário através do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus, e foi o Criador de todas as coisas.
Todas as coisas foram criadas por ele. Nele estava a vida, a luz que brilha nas trevas. Você encontra ainda nesse texto, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o unigênito do Pai. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. A verdade de que o Senhor Deus quer nos salvar, quer salvar a cada um de nós através agora do Senhor Jesus Cristo. Deus avançou com sua missão e, por meio de Cristo, esteve presente em carne entre seus filhos. O unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade, conforme João 1,14. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E, de acordo com o plano divino, tornou-se um conosco. O Deus da missão continuava a cumprir seu propósito. Emanuel, Deus conosco, um Deus missionário que veio para cumprir a sua missão salvadora, a missão de salvar a cada um de nós da morte e nos dar a vida eterna. Diante disso, irmãos, diante de um Deus tão maravilhoso, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e se tornou homem, sujeitou-se à morte e à morte de cruz, qual é que deve ser a nossa resposta? Como nós devemos responder a tão grande amor? Como nós devemos responder a uma ação tão concreta de salvação? Uma demonstração tão grande, tão grandiosa de amor e de graça. Devemos responder, irmãos, com a nossa obediência, com a nossa gratidão, com o nosso louvor, com as nossas orações. Certamente nós devemos encontrar, cada um de nós deve encontrar maneiras, termos maneiras especiais de agradecer a Deus, porque ele se tornou um de nós, se tornou um conosco para que pudéssemos ser salvos. Deus esteja conosco e que nós honremos essa condição de saber que o Senhor Deus, através do Senhor Jesus, Deus Filho, veio a esse mundo para participar conosco da humanidade, para carregar com ele esta humanidade e para salvar essa humanidade, da qual eu e você fazemos parte. Seja louvado, que Deus seja louvado.